começar, Carlinhos. Boa noite a todos. Então, vamos dar início à nossa reunião de sexta-feira dos Espíritos. E hoje eu estou fazendo a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 104, A Espada Simbólica. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a Jesus, Mateus, capítulo 10, versículo 34. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essa afirmativa do Mestre Divino. O conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais posso vegetar sem cuidado, rodeando-se o homem de servidores, acordando na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaez, em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo. Trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da redenção da terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada à frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos de vida sobre esses impulsos inovadores, buscar em voz a possibilidade de criar Jesus está Voltei. Caiu aqui, mas vamos lá então. Eu parei na frase. Sim, na verdade, Jesus também é chamado o Príncipe da Paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da Terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando, ao mesmo tempo, o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Então, vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento, agradecer a possibilidade de hoje estarmos aqui reunidos para essa reunião no nome de Cristo, para o estudo do Livro dos Espíritos. Agradecendo a Maria Santíssima, aos mentores de luz da Casa de Birajara, que fazem essa harmonização entre nós participantes, trazendo essa luz e irradiando essa luz a todos os recantos do universo, iluminando, aquecendo corações e servindo como um guia a todos nós no caminho da nossa redenção, da nossa melhora, da nossa evolução espiritual.
Agradecemos ao senhor Carlos o auxílio dado de última hora para a realização desse estudo dessa noite, pedindo aos mentores espirituais que o intuam, que os protejam e que a todos nós tragam abertura dos nossos pensamentos, elevação para melhor aprendermos os ensinamentos da noite. Mais uma vez, agradecemos essa possibilidade que nos está sendo dada pela parte intelectual humana, né? Pela produção de toda essa evolução que permite estarmos interconectados, mesmo não estando presencialmente juntos. Que assim seja, graças a Deus. Carlos, pode ficar com a palavra agora. Graças a Deus, queridas amigas, queridas irmãs, queridos irmãos, nós estamos aqui nessa feliz oportunidade de ajudar, colaborar, ser útil. Isso nos é extremamente grato ao coração. Eu queria fazer, assim, nesse primeiro momento, observação que eu estava até conversando com o Flávio. A nossa ideia era fazer aqui, fazermos juntos, né? Nunca fazemos nada sozinhos, nós estamos sempre juntos. Os nossos estudos, mesmo assim, por via virtual, online, né? Eles têm esse caráter de nós nos vermos lá na nossa casa, juntos, nos nossos estudos. Eu sempre falo que palestras, exposições, não nos cabe fazer. O que cabe nos é abordar a doutrina, nos vincularmos a esses temas e a codificação nos traz, porque isso aí realmente é de alto alcance nas nossas migrações, nas nossas existências sucessivas, né? Isso vai fazendo com que a densidade dos nossos perispíritos se tornando mais maleáveis, mais etéreas. O bom, os nossos caminhos têm os desafios, as dificuldades são tão grandes, tão imensas, né? E graças a Deus a gente encontra essa resignação, essa humildade, essa busca de correlação com a vontade soberana do Pai e a nossa vontade ainda muito pequenininha, muito humilde, né? Então, nós estamos chegando, conversando com o Flávio, de um exame de vista, né? Nós estávamos sentindo ultimamente a vista muito pesada. Eu conversei com a médica que nós tínhamos esse trabalho, ela de algum modo me tranquilizou, dizendo que no momento do trabalho eu teria um fluxo melhor na visão. Mas eu realmente sinto ainda o olho um pouquinho fechado de tantos exames que eu fiz. Graças a Deus, estamos bem, nada de sério, mas é preciso passar. Há uns 2 anos que eu não ia ao oftalmologista. Então, fui hoje, aí ela brincou comigo, puxa, mas há 2 anos que o senhor não vem aqui. Pois é, doutora, eu ouvi isso, assim e tal. Enfim, está tudo bem, graças a Deus. Nós estamos aqui na paz do Senhor, conforme a nossa querida Ângela Delu nos falou. Ela estava muito ansiosa, porque falou conosco aqui muito em cima, praticamente à noite do dia 22 para 23. Então, nós contamos esse aspecto a ela, mas que ela podia ficar tranquila, nós estaríamos aqui ajudando. Então, estamos aqui, sob a égide divina, sob a leitura da página de conforto, a prece que o nosso querido Carlos fez. Então, nós vamos tecer algumas reflexões pequeninas, né, em função das nossas naturais dificuldades, com relação a um tema que nos é muito emocionante, é muito do nosso coração. Boa noite. Atividade psíquica. Boa noite. São os laços de família, né? Os laços de família que estão lá na parte 3ª das leis morais, o capítulo 7, que é lei de sociedade, e correlata a ele o item 3, que é laços de família, envolvendo aí as questões 773 e 775, que Kardec aborda, como sempre, com muita propriedade, né? Então, no início dessa questão 773, Kardec indaga
dos espíritos superiores, por que é que entre os animais, faz essa correlação do homem e do animal. Interessante isso, né? Nós estávamos lendo isso aí e vendo a correlação que existe entre determinadas questões que estão um pouquinho mais à frente. Essa, por exemplo, está lá na parte 3 das leis morais. Outras tantas que Kardec já havia estudado, submetido aos espíritos superiores. E, por exemplo, ele já havia estudado lá na parte segunda, ele já havia estudado inúmeras questões sobre a vida animal. Então, ele aproveitou esse ensejo e fez uma pergunta que está dentro de todo esse arcabouço que ele vai desenvolvendo aqui. Então, ele indica assim, por que entre os animais os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que estes não mais precisam de carinho? Interessante, realmente acontece isso. A gente vê nos documentários, nos programas especializados da TV, a gente vê esse aspecto, né? A gente vê ali os bichinhos, os seus filhinhos, cuidando, mostrando os locais, protegendo-os do frio, buscando alimentação, onde eles podem ficar mais à vontade. E depois a gente sabe que esses filhinhos, depois dessa tutela, depois desse carinho todo, eles vão se saindo daquela condição de subserviência e vão se tornando adultos, mais criados, mais evoluídos, né? Dentro do reino animal. E Kardec, então, faz esse paralelo. Por que existe isso? Por que eles sempre não se relacionam? O pai, a mãe, os filhinhos, os seus filhotes, etc. E aí, Kardec, os espíritos superiores respondem que os animais vivem da vida material, né? e não da vida moral. Realmente tem esse paralelo, né? A vida material e a vida moral, né? Eles avançam no raciocínio dizendo que o cuidado, a ternura da mãe com seus filhotes tem um princípio básico, que é esse carinho, essa tutela. É o instinto de conservação. Está presente em todos nós. E nos seres vivos, como os animais, também está presente ali um instinto de conservação com as suas naturais vinculações ao reino em que ele está embutido. Isso é bênção de Deus. Todos os seres vivos têm esse instinto de conservação. Tanto assim é que nós, no reino nominal, esse instinto de conservação, nós às vezes exageramos de tal modo que a gente chega à chave da humanidade. Orgulho, egoísmo, ambição, vaidade, prepotência, poder do dinheiro, de mando, de gestão, de comando, né? É aquela aristocracia do poder que Kardec fala lá em Obras Póstumas, das aristocracias pelas quais o mundo vem passando. Interessante essa conjugação de fatos que eles têm um ordenamento, né? E diz mais assim: eles cuidam dos seus filhotes e, quando eles já se tornam adultos, eles se desconhecem, cada um toma o seu rumo. E o que eles fazem? Eles estão, os papais e as mamães ficam se preparando para os recém-vindos, ou seja, uma nova safra de filhotinhos que eles também vão cuidar, né? É interessante como Kardec coloca esses problemas. E ele, muito bem atrás, acho que lá na parte primeira, ele fala que tudo na vida é transição. Tudo tem o seu momento, nada é definitivo. Cada um de nós, dentro do reino em que está, vai progredindo. A planta, o vegetal, o mineral, não é? O reino animal, o reino nominal, que somos todos nós. Eu, por exemplo, queria fazer aqui um adendo. Todo dia de manhã, eu moro aqui no Alto Tijuca, o Alto da Tijuca. E quando a vez que eu abro aqui a janela do meu apartamento, eu tenho um cenário, mas é deslumbrante. Então eu abro a janela, olho esse cenário, agradeço a Deus pelo reino vegetal. Aqui tem o Alto da Boa Vista, essas árvores todas conjuntas. A gente tem as árvores aqui do entorno, a natureza é linda, os pássaros gorjeando,
os seus cânticos característicos. Há montanhas, todas cobertas com os seus picos verdejantes. A gente vê nos dias, como tem sido feito agora, o azul do céu, a luz solar. Isso dá uma maneira da gente olhar e ficar extasiado na natureza, que é uma bênção de Deus, né? A natureza que nós somos um produto da natureza. Então, eu abro a janela, ainda que esteja chovendo, ventando, nublado, sempre agradecemos a Deus, porque há uma razão para tudo isso. Tudo é uma transição, tudo são fases, né? Esses próprios bichinhos que têm essas coisas, tem um pouco mais à frente, lá em Kardec, ele fala que aqui na Terra nós temos os bichos dentro de cada um do seu reino, das suas espécies, com o seu corpo normal. Aí diz assim, mas e quando ele morre? Ele morre com aquele corpo, ele tem a sua alma animal. Agora, ele sempre será animal. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, o que acontece? A gente vai progredindo, a gente vai tomando novos corpos. Os animais também têm essa faceta. Estão me ouvindo, né? Sim, estamos ouvindo. Estão me ouvindo, não estão? Estamos. Estão ouvindo? É porque chegou uma ligação aqui, eu tirei. Então, os animais também, eles têm os seus corpos. À medida que eles vão evoluindo, eles também vão tendo corpos melhores, mas sempre serão animais. Então, isso é próprio da vivência, da vida moral dos próprios animais, como o homem tem o quê? A sua vida moral. O animal é a vida material, né? Então, Kardec vai divagando vai pensando através das respostas que os espíritos superiores deram. Então, eles dizem ainda que, assim, quando esses crescem, podem cuidar de si mesmos. A mãe tem a sua tarefa concluída. A natureza nada mais exige. Por essa razão é que ela os abandona a fim de se ocupar com os recém-vindos. São essas facetas, né, dos reinos de cada um de nós que nós vamos enveredando pelos nossos caminhos. Mas nós fizemos uma retroação, como Kardec fala, os espíritos falam que é o instinto de conservação. Nós fomos verificar um pouquinho atrás, lá na questão 702, e Kardec ele também fala que o que é o instinto de conservação. E os espíritos nos orientam dizendo que trata-se de uma lei da natureza. Olha, o que é uma lei da natureza? A lei da natureza, na questão 614, bem mais atrás, por isso é que nós falamos no início da correlação dos capítulos sequenciais que vão se um complementando o outro. Então, quando ele fala aqui da lei da natureza, a gente já vai ver lá que é no capítulo 614, anterior ao 702, que fala sobre o instinto de conservação. Então, na lei da natureza, é a lei de Deus, né? É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-nos o que se deve fazer ou não. Ele, o homem, só é infeliz quando ela se afasta. Isso está nas leis morais, na terceira parte. Então, esse instinto de conservação é próprio de todos os seres vivos. Todos nós possuímos esse instinto de conservação, qualquer que seja o grau de nossa inteligência. O que é isso aí? O homem é inteligente. O animal, ele tem o seu instinto de conservação e ele tem um quantum, um percentual mínimo de inteligência, mas ela é limitada, ela é fragmentária, ela não é contínua, como é o do homem. Então, há essa diferença, né? Então, os espíritos respondem de que é uma lei da natureza, todos os seres vivos a possuem, qualquer que seja o grau da sua inteligência, né? Aí nós colocamos, eles fecharam aqui, mas nós colocamos essa fragmentária porque realmente a inteligência é muito limitada, ela não é contínua como é o do homem. A missão do homem na Terra é completamente diferente do reino animal. O reino animal tem os seus caracteres,
tem os seus objetivos, e o homem pensa, o homem vibra. Conforme a prece, o homem irradia. Então, todos nós temos esse nosso pensamento, que é Deus em nós, ele está em nós. Muitas vezes a gente fica, muitas vezes embotado. A gente tem na nossa genética espiritual as leis de Deus em estado de germe. Então, nós temos as ferramentas, o tal do fermento divino, que estão dentro de nós, para nós lapidarmos essas ferramentas, esses germes, e fazermos com que venha a eclodir dentro de nós esses talentos, essas virtudes, que não vão nos elevando ao Pai. Cada vez mais nós vamos nos tornando mais etéreos, mais elevados, mais maleáveis e, consequentemente, a nossa estrutura física, o nosso corpo físico, vai obedecendo essas gradações, nós vamos perdendo a densidade que nós temos nos nossos corpos. É interessante isso, que às vezes acontece assim, né? São exemplos que ocorrem na nossa vida do diária, rotineira. Todos nós temos a nossa vida de relação, onde quer que estejamos, no trabalho, numa rua, entrando num comércio, numa instituição bancária, nós estamos sempre reagindo uns com os outros. Nós estamos sempre fazendo esses encontros e reencontros, vibrando positivamente, vibrando negativamente. Quantas vezes nós chegamos em casa assim, deturpados, cansados, aí nós nos lembramos de tomar o nosso banho, descansar, fazer uma meditação, refletir sobre tudo que passou, e aí a gente faz aquela reflexão, faz aquela meditação, a meditação é indutiva à prece, e como nós ficamos leves, como nós ficamos mais etéreos. Há ocasiões que eu confesso a vocês que eu sento na minha poltroninha lá no quarto, que já é tradicional, todo mundo diz que essa poltroninha é abençoada, eu me sento ali, faço a minha concentração, peço ajuda ao plano espiritual e depois que nós fizemos confesso a vocês, depois que nós fizemos um trabalho sobre os espíritos protetores, ai que vergonha que eu tive de mim mesmo, sabendo que eu tenho um espírito protetor, que está do meu lado, que não me abandona, que está sempre presente e eu não me refiro a ele. Não é porque eu não saiba o nome dele, não é porque eu não o veja, mas a gente sente a inspiração. A gente sente nesse colóquio aquele fator amizade, esses laços de família, são os laços espirituais que nos trazem. A gente aprende dentro da família, a espiritualidade nos ensina com relação a isso. E hoje, toda vez que eu sento, mentalizo Jesus e mentalizo também o nosso querido Espírito Protetor, que está ao nosso lado, nos inspirando, aguardando que cada um de nós acorde para essa realidade, que ele não nos abandona, a não ser que a gente tome caminhos diferentes e venha ouvir espíritos imperfeitos em detrimento do que ele está ali nos aconchegando. E ele está sempre vigilante, que ele não nos abandona, pode se afastar transitoriamente, mas ele está sempre presente ali. Então, isso é um produto, né? Uma conscientização que a gente já vai tendo do viver dentro da espiritualidade maior. Continuando assim, vemos aqui também, após o instinto de conservação, Kardec, na questão 703, também aborda esse problema para torná-lo bem claro, para que não haja dúvida. Então, na questão 703, os Espíritos dizem o seguinte, que o instinto de conservação foi otorgado por Deus a todos os seres vivos. E por quê? Todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência divina. É obrigação nossa. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. A vida num todo, porque a vida se constitui de migrações, existências sucessivas, interconexas umas às outras. A vida é imortal e ela vai se diversificando nessas etapas.
eles, os seres, o sentem instintivamente, sem que venham a perceber. Então, é uma questão, vamos dizer assim, de evolução, de nós verificarmos todas essas sequências, né? Essa transição que há no mundo, reino mineral, reino vegetal, o reino nominal, o reino humano, né? O reino animal, o reino humano, e a gente vai evoluindo, vai tocando o nosso barco, né? A nossa mão. Continuando, nós temos aqui a questão 774, também muito importante. Ela traz aqui uma correlação dos costumes sociais com essa lei da natureza, os costumes sociais com relação aos costumes nossos próprios de evolução, de progresso espiritual. Então, na questão 774, Kardec também aborda alguns questionamentos para que a gente tenha uma diretriz segura de ação. Então, ele diz assim: em função do cabo de algum tempo, os animais abandonam suas crias. Está lá na 773. Em função disso, muitos filósofos, né, muitas pessoas, aquelas dadas à ciência humana, e até mesmo da genealogia, né, que é a origem dos povos, das famílias, eles dizem que essas pessoas entendem que os laços de família entre os homens mais não são do resultado dos costumes sociais. Aí eles divergem. São os costumes, os laços de família são os costumes sociais, mas nada tem a ver com a lei da natureza. E aí Kardec submete aos espíritos superiores qual é o pensamento deles com relação a essa tese. Então, os espíritos respondem que há o destino dos animais. Diverso é o destino dos homens. Os animais, como nós vimos lá na 773, eles têm uma vida material. E os homens têm a sua vida moral. Não há como identificar um com o outro. E é verdade. Você está vinculado a uma vida inteiramente material, a vida moral é outra, completamente diferente. Você vive em função dos sentidos, você vive em função da carne, você vive em função da materialidade. A vida moral já é um outro patamar. Já é aquele caminho que nos leva o quê? Às pegadas de Jesus. Para que nós possamos nos desmaterializar. Essa é a grande verdade, né? Nós estamos no mundo terreno, no mundo material. A gente lembra dessa pandemia, e essa pandemia é um alerta. Nós até fizemos um dos primeiros trabalhos no Sinais do Tempo. Kardec aborda isso já na época lá de obras póstumas, antigos estudos de Kardec vieram dar da publicidade, que nessa pandemia são as entranhas da humanidade que se apresentam. São esses pensamentos materiais, nocivos, exaustos, que vão se juntando num mundo que nós estamos com 7 bilhões e meio. Outro dia eu vi uma estatística sobre isso. Imagine nós com esses 7 bilhões e 500 milhões de criaturas humanas pensando negativamente. Isso forma uma cadeia, como se fosse uma cadeia mundial, né? Como se fosse assim um vulcão a entrar em erupção e dentro de determinado momento há essa comoção universal em todo o planeta Terra. Conjunções, desdobramentos dos nossos próprios pensamentos, diz Kardec lá em Sinais dos Tempos. Então, tudo isso que está aqui são caminhos para que nós possamos melhorar o nosso íntimo, o nosso moral, a nossa ascensão espiritual. E eles dizem mais: há no homem algo mais além das necessidades físicas, ou seja, a necessidade de progredir. Essa necessidade de progredir está lá naquele capítulo que nós estudamos dos espíritos protetores. O nosso progresso é uma meta, e a nossa meta qual é? É Deus.
nós estamos, a alma do animal está para o homem. Olha a diferença. A alma do animal está para o homem como a nossa alma está para Deus. Olha quantos caminhos a serem percorridos. Quantas eternidades e eternidades para chegar ao Pai através de quem? De Jesus. Porque ele disse, eu sou a porta. Ninguém vai ao Pai senão por meu intermédio. E há mais aqui considerações que a meta é a necessidade de progredir. Eles, então, entram no nó, né? No nó da questão, né? No calcanhar de Aquiles da questão. Os laços sociais são necessários ao progresso. É evidente, é meio, não é fim. Os nossos laços sociais ajudam no nosso progresso espiritual. Mas os da família são mais apertados, tornam os primeiros, ou seja, os laços sociais, mais elevados na escala ascensional. Quer dizer, são caminhos que nós vamos tomando para chegar a esses laços de família que necessariamente eles não estão vinculados especificamente a essas condições aqui dos laços sociais. E laços sociais são caminhos que nos levam ao quê? Aos laços de família. Porque os laços de família é amizade, é afeição, é carinho, é um desdobramento do primeiro mandamento de Deus que Jesus nos trouxe, que está aqui na parte inicial do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, todo o nosso espírito, de toda a nossa força, e amar ao próximo como a nós mesmos. Isso são os laços espirituais que aqui na Terra nós temos pela consanguinidade os nossos laços de família. Os laços consanguíneos não são os laços espirituais, mas é essa junção que a gente tem na Terra. Espíritos que nós conhecemos, e nós travamos amizade, e às vezes não tanto, porque na nossa família muitas vezes chegam espíritos que são, diz Kardec, são antipáticos, ou seja, não pensam como nós, não têm o mesmo pensamento, mas eles estão ali por alguma razão, por alguma causa. Nós temos que aprender com eles pela empatia. E eles também chegam a nós. Há sempre um liame, um elo de ligação. Não é ligação ao acaso, o acaso não existe. O que existe são efeitos de uma causa. A causa é Deus. E Deus é infinitamente bom e justo, justo há de ser essa causa. Então, todos os efeitos que estão, a gente está dentro de uma causa maior, trabalhando as nossas dificuldades para atender à justiça do Pai. Então, os da segunda, ou seja, os laços de família, são uma lei da natureza. E a lei da natureza, nós já lemos aqui, né? Para nós nos conscientizar. São as leis de Deus, única verdadeira para a felicidade do homem, indica-nos o que nós devemos ou não fazer. Ele, o homem, só é infeliz quando dela se afasta. Muito bem. E tem mais. Não é só isso. Quis Deus que, dessa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmão. Está aí o primeiro mandamento e o outro que é tão importante quanto o primeiro. Nos amarmos e amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Às vezes a gente olha isso é filosofia pura, mas não. Isso é tão importante no nosso dia a dia. Qualquer que seja o nosso relacionamento, na rua, na nossa vida de relação, no trabalho, em casa, na família, onde quer que estejamos, nós temos esses elos. Nós estamos caminhando juntos porque ninguém é ninguém sozinho. A misericórdia divina nos ensina que nós dependemos uns dos outros. Daí, o desdobramento da lei do amor na lei de simultaneidade. Quem se eleva tem a obrigação moral de estender a mão a quem está na retaguarda. Isso faz parte intrínseca dos espíritos protetores. Então, tudo isso a família espiritual é toda essa no plano espiritual, em que, à medida que cada um de nós vai se elevando, a nossa densidade perispirística vai ficando mais maleável, mais fluida, mais solta. Não há dificuldade entre nós nos interpenetramos. Muitas vezes a gente vê aqui, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Fenelon. Kardec explica isso. Muitas vezes não foi Fenelon
que assinou aquela mensagem. Mas se o conteúdo da mensagem nada contradiz a Fenelon, um outro espírito que ali está pode ter dado esse sinal de Fenelon, porque os espíritos se atraem na mesma razão da sua evolução espiritual. Então, essa é a questão 774. Com relação a 775, eu acho que eu estou até passando da hora, é uma única indagação. Qual seria para a sociedade o relaxamento dos laços de família? Aí os espíritos pura e simplesmente dizem assim: uma recrudescência do egoísmo. Ora, recrudescência, o que é recrudescência? É uma exacerbação, palavra que Kardec usa nas obras dele. É um aumento de intensidade. Então, à medida que esses laços de família vão se rompendo, vão se desnaturando, aí o que acontece? Há uma exacerbação do egoísmo. E é por isso que a gente vê que, como resquício de todas as nossas iniquidades, irregularidades praticadas ao longo das nossas existências, se a gente se reportar que o Cristo, na sua divina peregrinação, iniciou nos primeiros dias do ano 30, dizendo ainda que ele vinha trazer o Evangelho para primeiro penetrar nos nossos corações e depois frutificar no espírito dos povos, o que ele iria fazer de primeiro era tentar fazer com que esse Evangelho se instaurasse, penetrasse nos nossos corações. Por quê? Porque quando cada um de nós sente essa transformação, essa modificação moral interna em cada um de nós, nós nos tornamos peça viva na misericórdia do Pai. Nós estamos aí radiando, irradiando e projetando. É por isso que em obras póstumas, nas expiações coletivas, Kardec busca dos espíritos uma explicação, dizendo que a doutrina espírita explicava muito bem as causas individuais, mas as coletivas, onde é que estava a explicação para as causas coletivas? E aí o espírito de Clélia do Plantier explica que toda lei, seja moral, física, material, religiosa, científica, ela tem que partir da individualidade para o grupo, para a família, a sociedade e a humanidade. Porque se ela universaliza em função dos seus resultados, abrangendo toda a humanidade. Então, nós temos que, por isso que Jesus nos trouxe a máxima de fazer com que o seu evangelho penetrasse primeiro nos nossos corações. E nós estamos vendo aí, de todas essas matérias, que nós temos que realmente que trazer dentro de nós essa mensagem de Jesus no nosso coração, porque nós somos, digamos assim, polos radiantes desse trabalho de Jesus aqui na Terra. Ele vai se complementando. Agora, para fechar aqui, em função de tudo que nós estamos pensando, raciocinando, nós trouxemos aqui uma página comovente do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós nos lembramos aqui. Nós fomos buscar no capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe, uma instrução aqui, eu não vou ler toda, porque já são 8h10. Ela diz o seguinte: a parentela corporal e a parentela espiritual. Nós já lemos isso, mas é bom ler porque é um fecho desses estudos, né? Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida eterna. Olha que lindo isso. Isso aqui é a base dos espíritos protetores. Às vezes a gente não sabe o nome, a atividade deles não é ostensiva, é oculta, mas eles estão presentes. E quem são eles? Invariavelmente, aqueles que viveram conosco em épocas recuadas, foram afins conosco,
Nós ficamos na nossa retaguarda, não evoluímos, eles evoluíram, mas restou esses elos simpáticos de atração. E eles assumem essa responsabilidade por amor. E aí passam a nos tutelar. Nós somos os tutelados dele. É lindo isso, é emocionante. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores. Ora, tudo tem um elo, tudo tem uma razão, nada é por acaso, né? Que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Quantas vezes nós encontramos com pessoas que a gente sente algo assim de fica no teu canto e eu fico no meu. Muitas vezes são espíritos, às vezes não são tão antagônicos, mas são entidades às quais nós vivemos no passado e a nossa vibração não se coaduna. Mas nós temos que vencer isso. E até eles. Tirar de nós essa angústia, né? Que vai se somando e nos trazendo uma série de prejuízos. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que o fossem pelo sangue. Ora, quantas e quantas verdades estão aqui coroando esse trabalho, né? Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo poderia resolver pela pluralidade das existências. E fechando, há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, ou seja, as espirituais, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de várias migrações da alma. Olha quantas obras a gente lê de Filomeno, quantas obras a gente lê de André Luiz, isso aqui é uma verdade. Ela vem empírica no Espiritismo, materializada na doutrina, e todas as obras que seguem a codificação nos trazem essa verdade, né? Como ela é autêntica. Quantos casos... Libertação, então, Matilde, nos altos parâmetros, da espiritualidade maior, vai ajudar o Papa Gregório, lá na Terra ainda, lá nas regiões de terror, de morticínio, de perturbação de cada um de nós aqui na Terra. É lindo todo esse trabalho. E no final, então, é emocionante quando ele levanta a espada para atacar a mãe. Eu não tenho outra espada a não ser o amor, o que sempre te amei. E aí ele desmaia nos braços da Matilde. Então, isso é contagiante, isso mexe com o nosso psiquismo. Então, essa é a diferença das duas famílias. Duráveis as primeiras se fortalecem pela purificação e se aperfeiçoam no mundo do espírito através das várias migrações. As segundas, né? Ou seja, pelos laços corporais, são frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência. Então, era esse o trabalho que nós trouxemos aqui. Eu peço desculpa, eu gostaria de ter tempo para nós ficarmos aqui trocando ideias, dialogando, mas eu estou realmente com os meus olhos meio fazendo aqui um esforço para dar conta do recado, tá bom? E nós, então, terminamos aqui o trabalho, com a autorização aqui do nosso master, nosso Flávio, e a presença amiga, fraterna de vocês, que sempre nos trazem esse carinho, esse entusiasmo, essa maneira polida, essa maneira assim espiritual, terna, de nós buscarmos as pegadas de Jesus, porque é o nosso caminho, né?
precisamos uns dos outros, formar esses laços. Muitas vezes nós não fazemos nem os nossos laços de família, mas nós fazemos os nossos laços espirituais. Pelo carinho, pela tratativa, pela educação, pela gentileza, por esse encontro de vibrações, tá bom? Então, uma boa noite, boa semana a todos. Muito obrigado pela companhia em vê-los. Que Deus abençoe a todos e que estejamos na paz do Senhor agora e sempre. Graças a Obrigado, Deus. seu Carlos. Vamos fazer encerramento. Obrigado a todos pela paciência em nos ouvir. Fazer encerramento, comentando o que o senhor falou. Essa semana a gente vai vendo essas ligações de simpatias, né? A Leila sabe, foi um médico, é muito meu amigo. E nessa semana eu sonhei com ele, acordei e não lembrava o sonho. Eu só lembrava que era uma coisa agradável. E aí eu fui ajudar meu pai lá, né, nos cuidados com algumas pessoas diários. Logo que acabei, eu mandei uma mensagem: você está tudo bem? Perguntando, ele: não, está tudo bem, nós falamos há um tempo, não sei o quê. Aí daqui a 2 minutos eu recebo outra mensagem, do Dia do Amigo. Quer dizer, essa ligação a gente vê que se faz, né? Quer dizer, eu tive com ele em desdobramento, na madrugada, que era o Dia do Amigo, mostrando a representação, a importância, talvez, que nós dois tenhamos um para o outro, né? Aí eu brinquei, mandei a mensagem para ele, falei: hoje é Dia do Amigo, está tudo explicado. Ele mandou outra mensagem. Então, a gente vai vendo essas ligações que muitas vezes eu nem atentei, porque eu nem sabia, eu não me ligo muito dessas coisas. Outra pessoa mandou o Dia do Amigo, eu falei: está explicado, porque nós tivemos a noite juntos, né? Reforçando a nossa amizade, mesmo que estejamos à distância fisicamente, né? Mas, então, agradecer, sempre bom estar com todos aqui nessa forma de estudo, vendo as pessoas, né? Vendo o carinho que a gente traz. Eu pedi: Leila, você pode fazer a prece de encerramento? Então, vamos fechar nossos olhos, levar nossos pensamentos e agradecer ao nosso Pai, agradecer ao nosso Mestre por estarmos juntos mais uma vez, ouvindo as suas palavras através do nosso irmão querido e nos trazendo lembranças amorosas que aquecem nossos corações. Eu tenho certeza que cada um nos lembrou de alguém em especial, com saudade, e que a partir do momento nossos pensamentos vão levar a essas lembranças, a essas pessoas que nós nos lembramos, todo o nosso amor e todo o nosso carinho, assim como nos faz unir em nossa família Ibirajara. Obrigado, seu Carlos, pela sua maneira de nos contar o que Kardec nos ensina, o que nosso mestre ensina. Possamos continuar, através desse momento, a nossa ligação de amor. Então, te agradecemos, Pai, por toda a luz que aqui se forma nesse instante, todas as vezes que nos reunimos, e que todos nós sejamos amparados e protegidos por Ti. Graças a Deus, que assim seja.